Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal Paciências. Eu sou a professora Rayane, tá? Professora de Ciências, e aqui a gente vai ter encontros semanais, tá? Com postagens de vídeos referentes às nossas atividades, tá bom? Então vamos começar. E então, pessoal, a gente vai começar falando sobre um assunto muito interessante, que é a evolução dos seres vivos. Inicialmente, há uma divergência, né, um conflito sobre uma questão. Enfim, as coisas mudam ou as coisas não mudam? Os organismos mudam com o longo do tempo ou não mudam com o longo do tempo? Simples, a gente vai saber já já e vocês vão tirar as conclusões de vocês, tá? E então surgiu esse embate, tá, científico sobre o fixismo e o evolucionismo referente à evolução biológica, tá? E a evolução biológica, o que é? É um processo em que as espécies se modificam ao longo do tempo, podendo gerar novas espécies. Minha gente, esse tempo não é uma semana, um mês, 2 anos, não, são milhares de anos, tá? Então, começaremos a falar um pouco sobre o fixismo, tá? Como o nome já dá a entender, o fixismo, o fixismo pregava que os seres vivos não passavam por mudança, tá? E acreditava nisso até o final do século XIX. E o evolucionismo? Os seres vivos passam por mudança. Simples assim, a gente tem que ter esses conceitos claros em nossas mentes, tá bom? Para a gente poder continuar. Então, iniciaremos tendo como base algumas ideias de alguns dos maiores cientistas que já existiram na Terra, tá? Começando por Lamarck, tá? Ele tinha umas ideias aí de como ocorria a geração de novos indivíduos, tá? O que ele acreditava? Que os organismos muito simples se originariam da matéria não viva, que chama de geração espontânea ou abiogênese, tá? Ou seja, se eu deixasse, sei lá, uma blusa em um guarda-roupa daquele material inanimado, tá? Daquele material inanimado, iria surgir algum algum ser vivo. Vai surgir? Vai. Vai. Vai surgir por quê? Vai uma mosca lá, põe ovos, vai um rato lá, entendeu? Minha gente, um ser vivo só é originado a partir de outro ser vivo. Esse experimento comprovou que essa foi por terra, né? Essa geração espontânea. Por quê? Eles fizeram um experimento. Viram que quando deixavam carne exposta, sem nenhuma proteção, aparecia algum tipo de vida lá, tá? Que no caso são vermes, vermezinhas, tá? Por quê? Porque as moscas iam lá, colocavam seus ovos, esses ovos eclodiram e virariam outras moscas, tá? Não é que a carne, não é que a carne, uma matéria inanimada que não tem vida, já foi vida, né? Quando foi boi, mas enquanto bife, tá? Ele não tem vida porque outro organismo veio aqui e colocou seus ovos. E o que fizeram para comprovar que isso não tem validade? Só cobriram, tá? E não deixaram que outros indivíduos, outros organismos tivessem contato com a carne, tá? Mas é muito importante a gente saber disso, porque parece uma ideia, né, maluca, parece uma ideia assim, e muita gente acreditava nisso, mas é porque eles não tinham as ferramentas, tá? E os conhecimentos que a gente tem hoje, tá bom? O que mais Lamarck acreditava? Acreditava que mudança nos organismos ocorreria como resposta ao ambiente, tá? Por exemplo, esse bichinho aqui.
tá? Esse bichinho aqui. Ele tem aqui umas membranas entre os dedos. Lamarck inferiu, chegou à conclusão de que eles desenvolveram essas membranas entre os dedos porque o ambiente era com água, por exemplo, ele precisava nadar, tá? Esse outro passarinho aqui, se vocês puderem ver, tá? Ele tem as garras, tá? Mais arqueadas, porque Lamarck dizia que ele tinha essa garra mais arqueada, porque eles ficavam nesses galhos. E as garças desenvolveram esses longos pescoços, porque eles precisavam pescar, tá? Ele também estabeleceu uma lei, que é chamada de lei do uso e desuso, que ela resulta na modificação do corpo de acordo com a necessidade do organismo. Por exemplo, se ele precisa nadar, ele desenvolve membrana. Se ele precisa sentir o olfato de alguma presa muito longe, ele vai desenvolver um focinho. E assim sucessivamente. Ele acreditava nisso, tá? E ele acreditava, né? E muitas pessoas também acreditavam na herança dos caracteres adquiridos. Por exemplo, eu coloquei aqui exemplificando que uma pessoa, por exemplo, pode ser um homem ou uma mulher que malha muito. Aí tem um músculo vral, tá? A lapa do músculo. Aí quando tivesse um nenê, o nenê já ia nascer musculoso. Entendeu? Essa está relacionada com a lei do uso e desuso. Se você utiliza muito seu músculo, você vai desenvolver, certo? Quando você não desenvolve, você vai o quê? Atrofiar, seu músculo vai diminuir. Daí você vai passar isso para o seu descendente. Mas hoje é comprovado que isso não é verdade, minha gente, não é verdade. Tá bom? Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. E ele fala o quê? Herança dos caracteres adquiridos. As características adquiridas pelo uso e desuso seria transmitida aos seus descendentes. Como um exemplo que eu coloquei aqui. Que o pai malhado, aí teve um filho, o filho nasceu malhado. Entendeu? São lacunas que foram preenchidas posteriormente, tá? Essas foram ideias iniciais, indagações que começaram outros cientistas a trabalharem em cima, porque tinha coisa que não fazia sentido, certo? Simples assim. Então, pessoal, chegou o momento de falar de um dos cientistas, de um dos estudiosos mais conceituados e renomados na academia, tá? Que foi Charles Darwin. Esse moço aqui, ó, muito simpático aqui nesse retrato. E então, sua teoria da evolução ajudou a mudar a forma de entender e de interpretar a natureza. E como ele teve essas concepções, chegou às conclusões que ele chegou, tá? Foi durante uma expedição entre 1831 e 1836, onde Darwin participou de uma viagem ao redor do mundo, a bordo do navio Beagle, para estudos cartogeográficos, faltou um Szinho aqui, da costa sul-americana, que é se tracejado aqui em vermelho, tá? Cartogeográficos, que quer dizer que é a produção de mapas, que ele percorria, né, navegava toda essa parte aqui, registrando, para que depois pudesse ser feito o mapa, tá? Pudessem ser feitos os mapas. E uma das principais paradas de Darwin foi o arquipélago de Galápagos, tá? No Equador, que é esse lugar aqui, né? Muito bonito. E observou que uma mesma espécie de pássaro, esse pássaro aqui, tinha bicos diferentes de acordo com a alimentação. Como assim? Esses quatro pássaros, é da mesma espécie, só que de algum modo eles ficaram isolados em grupos em determinadas regiões de Galápagos. Por isso que tinha uma disponibilidade de alimento diferente. E o que eles observaram? Os tentilhões. Que o bico
Ó, é diferente o bico dos tentilhões que se alimentam de frutos, os que se alimentam de sementes, os que se alimentam de cactos e os que se alimentam de insetos. Como você pode ver, o de inseto, ele é um pouco mais protuberante, né, mais alongado, para que alcance os insetos em lugares mais complicados, tá bom? E com base nessa observação, e então Darwin continuou a se questionar, continuou a estudar, né? E continuou a elaborar questionamentos referentes a essa evolução. E ele acreditava que a competição entre indivíduos resultaria em uma seleção, a seleção natural, sendo que o mais apto para determinada situação levaria vantagem. Aqui temos um caso clássico de um grupo, no caso aqui dois, mas um grupo de girafas, em que a girafa com o pescoço mais longo conseguia se alimentar em copas de árvores mais altas, enquanto a girafa com o pescoço menor não conseguia se alimentar e acabava morrendo, certo? Essas girafas que sobreviveram, né? Essa girafa, por exemplo, que tem um pescoço maior, ela vai cruzar, tá? Com uma girafa também com o pescoço longo. Porque as girafas com o pescoço pequeno morreram, porque não conseguiram se alimentar. E o que vai acontecer? As próximas gerações vão todas nascer com o pescoço longo. Minha gente, isso não se aplica apenas para a girafa, tá? Para as girafas, é para todos os grupos de animais e vegetais, tá bom? E para Darwin, um acúmulo de variações em uma população ao longo das gerações poderia gerar novas espécies, tá? Novas espécies a partir de um ancestral em comum, ou seja, descendência por modificação, em que... E então, essa evolução que surgiu inicialmente lá no início da vida, a partir de um organismo. E esse organismo, que se chama um primeiro ancestral em comum, esse único organismo deu origem a todos os organismos atualmente que existem hoje, como os que já existiram, como os dinossauros, certo? Aqui tem a nossa evolução, a evolução do Homo sapiens. Homo sapiens sapiens, que é o nome da nossa espécie, certo? Há mais de 50 milhões de anos, tinha um indivíduo, tá? Um indivíduo em que ele começou a se modificar, tendo algumas modificações, determinadas modificações, e começou a se transformar em novas espécies, tá? Aí aqui gerou aqui um tipo de macaco. Aí aqui tem um Dryopithecus, o Dryopithecus. O Dryopithecus, que é o mais antigo conhecido, tá? Que é o nosso ancestral, o mais antigo conhecido. Foi, olha aqui, ó. Aqui vai modificando de acordo com a linha do tempo em milhões de anos, tá, minha gente? É muito tempo. Aí o Dryopithecus foi se modificando em outros ramos aqui, ó, em outras espécies, chegando no Ramapithecus. E então chegou o Australopithecus, né, gente? O Australopithecus é o nosso ancestral mais recente, tá? Porque tem gente que tem a ideia errônea, errada, de que nós descendemos do macaco, o macaco que está lá na floresta, que o macaco na floresta a qualquer momento vai se transformar em um homem. Não, minha gente, não, não é assim. Nós temos descendente comum com macacos, tá? Por exemplo, o Australopithecus sofreu várias modificações e adaptações e originou o chimpanzé, que é o nosso primo, podemos dizer assim, primo mais próximo, tá? Na escala evolutiva, tá? É o chimpanzé. E então chegou o homem atual, que é hoje em dia o Homo sapiens. Do mesmo jeito ocorreu nas plantas, minha gente, a planta também passa por evolução,
tá? Começando lá por algas verdes, que é a comum entre todas, e foram passando por modificações até chegar nas plantas que a gente conhece hoje. São aqui os musgos, as samambaias, as gimnospermas e geospermas, que a gente vai ver depois, tá bom? Mas essas plantas de fruto, as plantas que a gente tem no nosso quintal, tá certo? Basicamente isso. E então, pessoal, tá já acabando um pouco de paciências. E então, a última teoria, que é a teoria sintética da evolução. O que Lamarck e Darwin não estavam levando em consideração. Na verdade, eles levavam em consideração, só que eles não sabiam exatamente o que era, tá? Essa parte de descendentes e tudo mais, dessa transmissibilidade de características, tá? Vamos começar a aguardar alguns nomes, tá? Essa transmissibilidade de características. O que eles queriam chegar a um ponto comum é um nomezinho que eu acredito que vocês já ouviram falar, que é a genética. Porque informações genéticas foram incorporadas à teoria de Darwin, porque tinham algumas lacunas que não fazia sentido, assim como a de Lamarck antes não fazia sentido. Tá? Então, essas lacunas foram preenchidas por outros cientistas com base de inúmeros estudos, dando origem à teoria sintética da evolução. Falou em teoria sintética da evolução, já lembra de genética, tá certo? E estabeleceu a relação entre os genes e o mecanismo da evolução por seleção natural. Fechamos. A evolução tem toda essa parte descrita por Lamarck, descrita por Darwin, tá? Levando mais em consideração Darwin, e associando um fator que antes não era conhecido, que são os genes. Por quê? Alterações no material genético, tá? No nosso DNA, faz com que ocorra uma variabilidade genética. Por isso que a gente, por exemplo, eu não sou igual à minha mãe ou igual ao meu pai. Há uma troca de informações genéticas que fazem com que a gente seja diferente. E essas alterações no material genético faz com que o meu irmão, por exemplo, seja completamente diferente de mim, porque há alterações no material genômico dele, material genético, que faz com que ele seja diferente de mim, assim como vocês, e se aplica a todos os seres vivos, resultando em uma variabilidade. E essa variabilidade também sofre seleção natural, tá? Tem catástrofes ambientais e tudo, e vai resultar em uma evolução, que daqui a milhões de anos, quem sabe a nossa espécie Homo sapiens tenha evoluído, tenha se modificado e se transformado em uma nova espécie. Tá, gente? Espero que tenha ficado claro e chegou a hora da nossa atividade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpa o barulho, o ruído, e espero encontrar vocês no próximo vídeo, tá certo? Um abraço virtual e tchau!